volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a presença do secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani, e participando da entrevista também o jornalista Gabriel Costa. Rafael Pisciani, o governador Sérgio Cabral, inegavelmente, registrou avanços importantes em políticas públicas, a começar pela segurança pública. As UPPs são exemplo para o Brasil de um avanço, uma retomada de território que se supunha que dificilmente seria obtido, e hoje nós temos áreas já novamente em mãos do Estado e não mais territórios inexpugnáveis do crime organizado. Muito bem, isso muda a configuração, muda, enfim, toda a vida de quem mora naquela região. Na realidade, a partir daí está se regularizando o comércio, a prefeitura entrou regularizando várias, enfim, ordenando, do ponto de vista urbanístico, aquela região, e do ponto de vista habitacional. Na realidade, por exemplo, os moradores da Rocinha, eles têm ou não têm a regularização fundiária, enfim, a posse da terra, a posse de onde habitam? Quer dizer, qual é o projeto que você tem para essa região? Que tipo de inovação você pretende trazer para dar mais segurança a quem vive nessas comunidades? Olha, Ricardo, é muito pertinente esse tema, porque a UPP, ela certamente já ficou claro para toda a população que ela não visa levar somente a paz e a segurança, ela visa levar a cidadania, né, dignificar a população dessas áreas. E a questão habitacional é um componente importantíssimo para que a gente possa nos certificarmos dessa dignidade, dessa cidadania. O caso da Rocinha, do Vidigal, das outras comunidades pacificadas, nós temos que sempre frisar com muita clareza para a população que não é intenção do poder público, certamente, retirar nenhum morador das suas comunidades. Evidente que cabe ao poder público, na medida em que retomam o comando dessas áreas e, com isso, levam os seus serviços, identificarem os moradores que, porventura, vivem em áreas de risco, vivem em condições subhumanas e fazerem os investimentos necessários. E, hora ou outra, é necessário a remoção de uma família ou de um quantitativo sempre reduzido, porque a intenção é preservar o vínculo daquela comunidade. Então, nós temos, no caso da Rocinha do Vidigal, uma grande diferença entre uma comunidade e outra. O Vidigal, ele está basicamente em um terreno público, o que facilita a titulação. Nós temos 4.050 famílias já aptas a receberem o título de propriedade no Vidigal, o que corresponde a quase metade da comunidade. A Rocinha, além de se tratar de uma comunidade muito maior, está basicamente em um terreno de particular, o que dificulta o trâmite legal para a obtenção do título. Mas o ITERJ, junto com a Defensoria Pública, age da mesma maneira. Eu costumo dizer que o título ele é um só para o morador, para a justiça que há a variável. Então, na Rocinha, nós estamos dando autorização para ocupação, a APO. Então, temos mais de 5.000 APOs aptas a serem entregues. O que, na realidade, na prática, significa obter uma APO, uma autorização de preocupação? Quer dizer, o que isso em que grau isso é um avanço em relação à situação atual? Olha, dá direitos idênticos talvez à escritura pública. Idênticos. A pessoa passa a ter um comprovante de residência, a pessoa passa a poder obter um crediário específico para investimentos na sua residência, porque comprova a sua propriedade daquele imóvel. Em face à justiça, facilita muito a tramitação e nós já fazemos uma operação casada com a Defensoria Pública, o que permite com que esses próximos passos sejam automáticos. Então, eu costumo dizer que são estágios diferentes, mas direitos absolutamente iguais. O senhor mencionou o trabalho do ITERJ. Segundo dados, nós temos atualmente cerca de 800 comunidades em processo de regularização junto ao ITERJ. E o senhor já declarou também a intenção de dobrar a capacidade, o alcance do ITERJ. Eu queria saber como isso vai ser feito na prática, o que vai ampliação no... Olha, Gabriel, é bom dizer que eu assumi a secretaria e quero dar muitos passos além dos que já foram dados pelos meus antecessores. Eu acho que é inevitável a ligação que se faça ao secretário que me antecedeu, por ser meu irmão. Mas a verdade é que grande parte dos estágios a se cumprir já estavam encaminhados ou cumpridos. Nós temos em todo o estado do Rio de Janeiro 800 comunidades, uma previsão enorme. Só o Complexo do Alemão, por exemplo, são quase, ou cerca disso, ou talvez mais do que isso, 15.000 títulos, acho que 18.000 títulos para o Complexo do Alemão.
E nós vamos avançar na medida em que os cadastros já foram feitos, a identificação dessas comunidades já foi realizada. Existem critérios para o ITERJ titular uma família que precisam ficar bem claros. Primeiro, somente o interesse coletivo. Não adianta um cidadão único dizer, olha, eu tenho uma ocupação que eu estou ali há 20, 30 anos, o individual não é para o Estado tão possível ou importante quanto o coletivo. Então, primeiro, precisam ser comunidades que o interesse coletivo nos busquem para essa regulamentação. Segundo, o cadastro dos moradores, identificando que os moradores até hoje não tiveram nenhum benefício em outro programa, para que a gente não avance na solução de algumas questões, mas uma parcela da população continue inatingível. Então, nós tomamos esse cuidado. Precisa ser o imóvel que a família irá morar. Ela não pode fazer com o intuito de depois locar aquele imóvel. Então, nós pretendemos avançar, porque esse trabalho de mapeamento, ele já avançou muito. Nós temos grande parte dessas comunidades cadastradas e os trâmites estão avançando. A alocação de recursos no ITERJ passou a ser uma prioridade desse governo também. O ITERJ, de 5 anos para cá, multiplicou por 10 o seu orçamento, o que nos dá condição de avançar ainda mais também na questão social. A habitação ela precisa estar sempre linkada à questão social. O que eu disse no início da nossa conversa. Eu não vejo a habitação somente como uma questão de moradia, uma questão de dignidade. Então, nós temos que agregar outros benefícios, outras conquistas à nossa população. Secretário, o enfrentamento da questão habitacional nessas comunidades carentes, antes da pacificação, e algumas comunidades não foram pacificadas ainda, é complicado, porque há a atuação de máfias vinculadas a milicianos ou vinculadas ao narcotráfico, que vendem espaço, vendem terrenos, vendem casas, enfim, sob o biombo de uma associação de moradores, na realidade, há a atuação de máfias ali comercializando esses espaços. Quer dizer, como é que pode se dar o enfrentamento disso? Só a partir da pacificação? Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Olha, a primeira questão, Ricardo, é que o Estado do Rio de Janeiro e esse governo já aprovaram a disposição que tem para o enfrentamento ao que é ilegal. Evidente. Então, nós não teremos nenhum tipo de passar a mão na cabeça ou não tomarmos as medidas que forem necessárias. Essa é uma instrução que todos os setores do governo têm e a habitação também. Já houveram casos onde tivemos que acionar a justiça para que entrassem em campo e tirassem as pessoas que ocuparam irregularmente aqueles imóveis. Então, esse controle ele é muito rigoroso. Nós temos a questão da averiguação se existe um abaixo-assinado. Nós fazemos várias etapas de encontros com a população para nos certificarmos que aquilo é um interesse coletivo, não é de quem representa a associação de moradores. E eu não vejo nenhum tipo de trauma no nosso decorrer de trabalho na questão habitacional no Rio de Janeiro, em função dessa ação ilegal aqui. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani.